ver o que ela falou sobre Barbie. Tem 460 mil curtidas. Cadê? Visualizações embaixo ali, ó. Do Johnny Depp e Amber Heard. Ah, esse aqui. Vamos ver Acabaram Barbie. com a Barbie. Ai, meu Deus do céu. Sangue de... Vamos lá. Fui assistir essa benção aqui do filme da Barbie e simplesmente não me surpreendeu em nada, porque eu já esperava que seria esse filme. As pessoas sabem Eu já esperava que seria um filme. que eu sou cristã, ok? E eu tenho a plena consciência de que eu fui ver um filme que não é cristão. Ponto. Eu fui ver um Que nem filme tu faz a maioria das vezes que tu vai no cinema. Senão tu só 80%. assista Pure Flix. É. que é militante. E é isso que eu vou falar. O roteiro do filme basicamente foi retirado da Cracolândia do Twitter, não tem outra explicação. E pra resumir, é um Twitter não, X. filme que coloca homens contra mulheres o tempo inteiro, destruição da família e um horror à maternidade, né? O filme completo Um horror é o quê? Maternidade. Por quê? A protagonista, a Sim, América Ferreira é mãe. não entendi. é feminista. Ela tem um casamento, ela é casada, sabe? Ela tem um Casamento emprego, ela é hétero. mãe. Casamento hétero com filha, coisa mais família tradicional brasileira possível. Ok? É um filme feminista fazendo críticas sociais. E aí, a questão de colocar os homens contra mulheres, né? Isso é uma Não, eles Óbvio. colocaram os Kens contra as Barbies. É. Entende? narrativa Porque na tua percepção do que é ser mulher, é engravidar, é arrumar a casa, é parto, é TPM, e a Barbie não sofre nada disso porque ela não tem útero, ela não tem genitália, Ela não é então mulher. ela não é uma mulher, Teoricamente, ela sabe? é verdade. Então é os Kens também contra não as são Barbies, homens. que também não são homens porque eles não têm pintos. Exatamente, eles são Entendeu? eles são apenas idealizações. narrativa feminista de que elas dizem que os homens estão fazendo um complô contra as mulheres para as mulheres simplesmente não chegarem a altos cargos de liderança. Que isso é uma mentira, porque Isso não é um complô! Isso não é um complô! Isso é a Qual é o- estrutura qual da é o- sociedade! Qual é o cargo de liderança mais alto que tu já atingiu, Ingrid? Se é que um dia tu trabalhou de carteira assinada, óbvio, né? Tu pode ser pastora na tua igreja? Depende se for daquele cara da presbiteriana, não. Se ela for da presbiteriana. Inclusive, o cara provavelmente faria um vídeo dizendo que não é pra seguir ela. E por que tu não pode ser pastor na tua igreja? É porque tu não é competente? É porque tu não estudou? Porque tu não sabe a palavra de Deus? Ou é porque tu não é mulher? Porque tu é mulher? Fica aí Difícil. Fica aí, sabe? Tenta ligar, assim, ó. A Flor de Lis pode, porém, né? Sabemos como acabou a história da Flor de Lis. Inclusive, o documentário da Flor de Lis na HBO é muito bom. Muito bom, recomendo. a gente Olhou? teve diversas Sim, é aquele lá que a gente viu em 4 partes, 5 partes. Eu tenho a impressão que eu olhei sozinho, não sei eu porquê. assisti junto. mulheres em cargos de liderança antes do feminismo sequer existir. A gente tem, por exemplo, a As mulheres estavam em cargos de liderança antes do feminismo existir. Cite 1. Joana d'Arc. Morreu queimada. Virgem Maria, Mãe de Deus. Cargos de liderança. Nem os evangélicos fingem que ela não existe. Rainha Esther. Cleópatra. Como é que é? A Jezebel. Jezebel era rainha. A rainha de Sabá. Era a rainha. Pô, alto cargo de liderança. Cleópatra. Cleópatra. Né? Foi eu que vi. Eu falei Cleópatra. Ela falou Cleópatra, é verdade. Falei. Quero ver você Cleópatra. Cleópatra, né, que foi... Não! Isso é porque elas ascenderam ao cargo de liderança pelo próprio mérito delas, né? Não, e Não outra é porque coisa, elas nasceram num trono. numa sociedade cristã, né? Se é por isso a Elizabeth aí, ó, que não fazia porcaria nenhuma, gente. Se vocês assistiram The Crown, ela não fazia bosta nenhuma. Sabe? Altos Porque ela cargos de não liderança, podia é. fazer nada. É. Ela era só Caralho, chegamos nesse ponto. rosto. Cleópatra. Cleópatra. Ou como diz o Cogos, né? A Maria, a mãe de Deus, que apesar de ser mulher, É. era uma mulher santa. Era uma pessoa santa. Era uma pessoa boa, apesar de ser mulher. uma governadora do Egito antes de Cristo. O feminismo nem existia agora. Boa! Lacrou! Corte Tramontina, corte Tramontina. Corte A Tramontina. Cleópatra, socorro! Eu perdi tudo na Cleópatra. Caralho, meu. Glória a Deus, tempo bom que devia ser esse. A gente tem a rainha Esther da época da Bíblia. Que também era esposa de um rei. Casou com um cara. Esse é o grande poder dela. A Cleópatra também, né? Vamos lembrar que pra ela ser a rainha do Egito, ela teve que se casar com o irmão dela. Senão ela não Verdade, seria a rainha do verdade, Egito. Verdade. Mas esse ponto. Ok? A gente tem a rainha Catarina da Idade Média. A gente tem rainha Nascida, né? Berço
Idade Única Média filha. é depois de Cristo. Só lembrando, tá, gente? Que Idade Média é depois de Cristo. Pra deixar bem claro. E outra Deixando coisa. bem claro. Tem a rei- rainha Daenerys, né? De Game of Thrones, assim, É. tem a rainha Daenerys. Exatamente. Rainha Elizabeth e todas essas mulheres rainhas, Uau! Todas elas por mérito. Rainha é um grande cargo de Aham. liderança que tu consegue por mérito. Não, ela foi lá, os caras disseram, não, essa mulher aqui vai reinar a gente. Não é porque ela é filha do rei e o rei disse que ela vai ser a rainha porque ele manda na porra toda que a gente não vai aceitar ela, é óbvio, a gente tem que aceitar ela, né? Claro. Foi instituído por Deus, afinal, né? Agora, quantos papas a gente teve mulher mesmo? Quantos padres a gente teve mulher, que eram os maiores, né? Quantas mulheres podem ascender? Lembrando também que essas mulheres foram, durante toda a vida delas, tiveram que ser completamente restritas das liberdades dela, enquanto os outros homens podiam fazer filho à vontade. Os reis faziam um bastardo, assim, uma fila de bastardo pra ocupar o trono. A mulher não podia dar uma bola fora. Joana d'Arc não era rainha, era uma comandante de guerra, deu uma bola fora e ó, Aham. foi E pro saco. como é que é a... Louca, ela é louca! Não, aquela que foi... A gente viu a peça sobre ela. Ah, a Maria Antonieta. Não é Maria Antonieta. Não, teve a Maria Antonieta também. Maria Antonieta, que não foi é- uma rainha que fez Foi uma... rainha? Sim, Ela foi rainha? sim. Porque ela era mulher do rei. Mas ela era rainha. Ah, tá, beleza. Porque assim, a mulher do rei é rainha. O marido da rainha não é rei. Em consorte. Isso é bom, pelo menos. Pelo menos isso. Mas era a Maria... Ah, eu tô ligado quem é. Era a rainha dos escoceses, que foi Isso. morta porque deu todo aquele... Ah, eu esqueci o nome dela. É, também não vou lembrar agora. Uma peça muito boa com a Julia Lemertz, inclusive. Mas não vou lembrar o nome dela também. Não lembro o nome dela também. Eu vou lembrar do nome dela daqui a 3 milhões de anos. Ela foi amante do rei Ricardo. Ou ela foi mulher... Não, essa era a Boleia, a Ana Boleia. Isso. Não é Tá, dela que eu tô foda-se, falando. A gente não vai lembrar. Tá, enfim, vamos continuar. Eu quero falar Maria Marta, mas isso é uma mulher de um documentário da Netflix. Eu acho que a primeira... Acho que a Margaret Thatcher foi uma das primeiras mulheres a serem eleitas do mundo, né? Ah, amor. Se bobear. Ela... Eu sei que a Islândia... Teve a primeira presidente na década de 80. Isso aí. 70, 80, a Islândia teve a primeira mulher. É o país mais progressista que a gente teve. Estados Unidos até hoje não teve nada. Teve uma governadora, talvez, senadora, no máximo, mas nunca uma presidente. Nunca. O Brasil já teve, né? Teve. E ela foi impeachmentada. juízes, professoras, antes do feminismo existir. O filme faz críticas à Uau, família. existiam as professoras antes do feminismo existir, gente. Existia professora, existia enfermeira. Existia parteira. Existia secretária, gente. Pelo amor de Deus, como assim? O que feminismo fez pela mulher? Não fez nada. Uia. Tu vê. E elas não reclamavam de paridade salarial naquela época. Não, porque só elas faziam aquilo. Família e o capitalismo. Como o movimento feminista é um movimento de esquerda e tem o objetivo de... É um movimento de esquerda. O feminismo é um movimento de esquerda. Eu não nego que hoje a maior parte das mulheres que se dizem feministas são do espectro centro-direita, centro-esquerda. Existem mulheres de centro-direita. A Simone Tebet tá aí. Ela defende o feminismo. Hell E yes. ela não é de esquerda. Nem Soraya Tronic. fodendo. Soraya Tronic também. Soraya Tronic também. Porém, Contudo, todavia. quando começou, não era um movimento de esquerda nem fudendo, não era nenhum movimento político, não tinha nada de político o movimento. Era só as mulheres querendo direito pra elas. Só a mulher querendo direito. A mulher querendo ter direito. Até porque as mulheres não tinham direito de se filiar a partidos. Então elas não eram de nenhum dos lados. Não podiam nem Porque elas não concorrer. tinham nenhum tipo de direito político. Entendeu? Yeah. Ninguém me ofereceu um cigarro de maconha. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Caralho! Ninguém me ofereceu Um cigarro de Instaurar o maconha. socialismo. Depois a gente bota a musiquinha. Eles precisam destruir a base da sociedade, que é a família, que acumula propriedade privada para passar. Porque a família acabou, né? Ninguém mais tem família Tem no... que destruir a família porque a família acumula propriedade privada. Gente, a gente não consegue comprar um terreno com o nosso acúmulo Família de... tradicional brasileira aqui, ó, gente. Homem, mulher, Não tem filho só. hétero, sabe? Cis, Branco, casados no papel. brancos, A gente não vive só juntos, nós somos casados. na igreja. Na igreja, não. Ah, o pai do Marcel casou a gente. O pai do Marcel casou a gente, que é o pai de um amigo, um grande amigo nosso, melhor amigo do Misael. É. A gente não consegue comprar uma casa. É, a gente não tem dinheiro suficiente pra acumular propriedade privada, como ela tá dizendo ali que a gente deveria tá conseguindo. Não. E outra, a família está muito bem, obrigado. É.
tá? As pessoas continuam constituindo família normalmente. Continuam tendo amantes Nenhuma normalmente. família foi destruída. Tá Verdade. todo mundo aqui, ó, Perfeito. Uhum. em perfeita harmonia. Seus bens para os seus filhos, né? Reproduzir. E é por isso que eles têm ódio à família tradicional. Isso é tão verdade sobre É tão ódio da família tradicional que tem uma família tradicional na história. Aham. destruição das famílias que a teórica feminista Linda Gordon afirma o seguinte: a família nuclear deve ser destruída. Qualquer que seja o seu significado final, a destruição Com certeza isso aqui tá dentro de um contexto, tá? Ela, desse contexto que ela tá tirando agora, assim. Então... das famílias hoje é um processo revolucionário. Sim. Não sou eu que tô falando, é uma feminista. E tem diversos outros que falam sobre destruição da Pegou uma frase solta, assim. Eu também consigo pegar uma frase solta da Bíblia, quer ver? Vamos lá, o que diz a Bíblia? Eu vou pegar sempre o mesmo exemplo, porque esse exemplo é muito bom. Sim, Família ela tradicional. provavelmente pensa que o iPhone 4 dela o iPhone dela é propriedade privada, sabe? Que, assim, as roupas que ela tem são propriedade privada, o computador, o laptop dela é propriedade privada, e o Estado quer a propriedade privada dela. Por isso tem que acabar com a família. Tá. Vamos pegar uma frase fora de contexto da Bíblia aqui De uma pra fazer a família mesma. tradicional brasileira. Vamos Isso. mostrar a família tradicional brasileira. Vamos ler aqui a Bíblia agora. Vamos para a passagem da Bíblia nesse nosso culto de domingo, gente. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Senhor Jesus. O que ela fala para suas Bíblias em Gênesis 19:36, que diz assim: assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Disse a Bíblia sobre a família tradicional brasileira. Não vou explicar o contexto, tá? Não vou explicar Tá o na Bíblia. contexto. Tá na Bíblia. Tá Se na a Bíblia Bíblia diz, então tá liberado. É isso aí. Se a Bíblia diz, tá liberado. Peguei esse versículo aqui, vou fazer uma pregação agora em cima desse versículo. E é que nem ali disse a M. Luísa 111, família tradicional brasileira é marido, mulher, filho e amante. Isso. Então é isso, galera. Vão lá, tenham com seus pais e engravidem deles. É o que a Bíblia tá dizendo. Estamos liberados pra fazer isso. Top 6 melhores versículos da Bíblia. Top 6 versículos sem violência da Bíblia. destruição da família, mas não vou falar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Teve uma fala no filme que uma Barbie disse o seguinte: eu tô me sentindo tão bem, tão descansada em não ter que tomar decisões. Eu achei que foi a única fala coerente do filme, porque é exatamente isso que o feminismo faz com as mulheres. Deixam a gente mais cansada, exausta, insatisfeita com a vida, porque querem fazer com que nós mulheres venhamos a assumir um papel que não é nosso. E Meu na Deus do força céu. do ódio, porque se você não for nada disso, se você quiser ser uma mãe, dona do celular, né, cuidar do seu Dona filho, do você celular? Do celular. simplesmente é chutada do movimento, xingada e... Que mentira deslavada. Esse é o maior espantalho da direita antifeminista. Que as feministas são contra a pessoa querer ser uma mulher do lar e ter filho e coisa que, tipo... Pelo amor do meu chapéu. Eu fico pensando, eu lembro sempre do Mad Men, que tem a esposa do personagem principal, ela tem aquela parada, é dos anos 50, né? Então ela tem aquela parada de ser reprimida, né? E aí, se eu não me engano, é ela que vê a máquina tremendo e ela senta em cima da máquina pra sentir vibração no... A mulher do... A mulher do... Ah, eu não esqueci o sei. nome. Eu não lembro. Eu vi muito pouco de Mad Eu Men também. e eu não lembro. Mas eu lembro disso. Eu lembro que toda vez que mostrava ela tava sempre a ponto de estourar. Sim, a January assim. Jones tava sempre, tipo, muito infeliz. É, sempre a ponto de estourar. Pensando agora que a January Jones podia ter sido a Margot Robbie. Da época dela, mas não deu certo. Não, porque ela não consegue ser nada além da personagem dela de Mad Men, que foi a mesma coisa Pode que ela ser. foi em X-Men. Pode ser. Mas daí o problema foi o diretor ali, né? Não sei, não. Que era o Bryan Singer, eu acho que sim. Ele não era muito bom em lidar com alguns personagens. coisas horríveis. Então é isso, gente. Basicamente Coisas o filme horríveis. retrata o que o movimento Pensar feminista é, por si pura próprio é uma piada, coisa muito horrível, e a tá, nota gente? do filme é dom. Legal é ter um homem pra É te isso. dizer tudo o que tu tem que fazer, como tu tem que pensar, como tu tem que te vestir, quando tu tem que comer, o que tu tem que comer. Isso que é legal. A sua conta... Esse vídeo é de julho, tá? A sua conta é pior que a do Gustavo Sketch. Sabe quem é o Gustavo Sketch, né? Sim, né? Se o crente não gostou do filme da Barbie, é porque já sabemos que o filme é foda. É bom que eu amo o TikTok. O TikTok é extremamente progressista. Sabe? Ninguém aguenta esses bosta A aí. nossa bolha do TikTok. Tá, e a bolha do TikTok dela também? Tu viu? Todos os comentários eram contra. Mas vai olhar os nossos vídeos lá também, como é que tá. Tá, eles